E aí galera, professor João Fonseca aqui de novo, bem-vindos à nossa segunda aula sobre acopladores. Hoje vamos aprofundar nosso conhecimento passando aí da teoria geral para os detalhes de um tipo de acoplador muito comum e para as aplicações práticas de roteamento de um chip, né? Então primeiro faremos uma análise completa dos acopladores do tipo strip, investigando como seus parâmetros de design, como o gap, né, e o comprimento afetam o seu desempenho. Em seguida, aplicaremos esse teorema para entender um problema fundamental no design de circuitos, que é o crosstalk óptico, né, e como podemos calcular o espaçamento mínimo entre guias para garantir um bom isolamento. Finalmente, vamos explorar uma técnica avançada para eliminar quase que por completo o crosstalk, que é o acoplamento delta-beta, que utiliza guias de onda com larguras diferentes. Então, vamos começar. Agora que dominamos os conceitos gerais dos acopladores, né, vamos aplicar essa mesma análise especificamente para os acopladores direcionais do tipo strip, né, que eles são muito comuns em fotônica de silício. Então, começamos como antes, né, analisando os supermodos do sistema acoplado. Então, essa figura que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, ela mostra os perfis de campo para dois supermodos fundamentais de um acoplador strip, né, com guias de 500 por 220 nanômetros. O gráfico A, que é esse de cima, ele mostra o modo simétrico, onde os campos dos dois guias estão em fase e a intensidade é máxima na região entre eles. Já o gráfico B mostra o modo, você já sabe, antissimétrico, né? Onde os campos estão em fase oposta, resultando em um campo nulo exatamente no centro do gap. É a interferência entre esses dois modos que causa a transferência de potência, como a gente já sabe. O primeiro passo do design de um acoplador strip é entender a relação entre o comprimento de transferência, né, que é o Lx, que vocês estão vendo aqui, ó, e a separação entre os guias, que é o que a gente chama de gap, né? Então essa figura aqui que vocês estão vendo do item A, ela plota essa relação. Então vemos como esperado que o Lx aumenta exponencialmente, né? Ele cresce aqui com o aumento do gap, né? Um gap pequeno de 200 nanômetros, por exemplo, resulta em um Lx de 37,5 mais ou menos micrômetros, né? Essa é a curva de design fundamental que usamos para obter a primeira estimativa do nosso dispositivo. Para facilitar o design sem a necessidade de rodar simulações complexas a todo momento, podemos criar então um modelo de ajuste de curva, né? Que é, no caso, a equação 4.14 que vocês estão vendo aí, que é a do Lx. É um exemplo disso, né? Ela é uma fórmula extraída dos dados de simulação que nos dá o Lx em micrômetros diretamente a partir do comprimento de quem? Do gap em nanômetros. Continuando nossa análise aí do acoplador strip, na figura de cima do item A, ela mostra a razão de acoplamento de potência, que é o K ao quadrado, né, em função do comprimento L do acoplador, aqui no caso é um gap fixo de 200 nanômetros. Como esperado e de forma similar ao que vimos no acoplador do tipo WIB, observamos o comportamento perfeitamente senoidal, né, onde a potência é transferida para a porta-cross e depois começa a retornar ao guia original, que está fazendo esse movimento aqui, né? Esse gráfico é uma ferramenta que usamos para determinar o comprimento exato para designs específicos. Por exemplo, um divisor. Eu quero fazer um acoplador que ele é um divisor balanceado, um divisor 50-50. Ocorreria justamente aonde? Num ponto onde a curva do K2 atinge exatamente o valor de 0,5, que é ó, esse pontinho bem aqui, né? Agora vamos analisar a resposta espectral. A figura B ela mostra a dependência do coeficiente de acoplamento, né, que é o Kzinho, com o comprimento de onda para um acoplador com um gap de novo de 200 nanômetros e comprimento de 15 micrômetros, né, aqui no caso.
Então a gente vê claramente que o acoplamento é mais forte em um comprimento de onda mais curto, né? E enfraquece para comprimentos de onda mais longos. Isso acontece porque, como vimos antes, o comprimento de transferência LX aumenta com o comprimento de onda, né? Esse resultado confirma que o acoplador direcional strip, assim como o RIB, possui uma largura de banda limitada e sua performance é sensível à cor, né? Entre aspas, da luz utilizada. Finalmente, para garantir a validade, né, das nossas simulações, é uma boa prática comparar os resultados de diferentes ferramentas. E essa figura desse slide mostra justamente o que está acontecendo. Né? Ela plota o coeficiente de acoplamento, né, de novo, casinho, em função do gap, né, comparando os resultados de dois métodos de simulação diferentes. No caso aí, foi do Medical Mode, né, que é um mode solver, né, representado pelas linhas, e o FDTD, que é um método mais completo, representado pelos pontinhos. Né. Vemos que há uma excelente concordância, está um em cima do outro, né, desses dois métodos. Né. Pelo menos nessa faixa de gaps que está sendo exposta aí no gráfico, né? Vemos que há uma excelente concordância entre os dois métodos em toda a faixa de gaps analisada. Isso nos dá uma alta confiança nos resultados da simulação e valida o uso do Mode Solver, que é computacionalmente mais rápido para o design e análise desse tipo de acoplador strip. Agora vamos aplicar nosso conhecimento a um problema prático, né, que é o roteamento de guias de onda em um chip. Quando temos vários guias paralelos transportando sinais diferentes, precisamos garantir que a luz de um não vaze para o outro. Né? Esse vazamento desejado é o chamado crosstalk óptico. O gráfico mostra o comprimento de onda necessário para que ocorra, né, um certo nível de acoplamento, menos 10, menos 30 ou sei lá, menos 50 dB, em função do gap entre os guias. O livro, é, é, o livro didático, que é de onde eu estou tirando as informações dessas aulas, que está na nossa bibliografia, nos dá um exemplo prático disso, né? Que para garantir um crosstalk máximo de menos 50 dB, em um nível de isolamento que é muito bom, né? Ao longo de uma distância de 1 centímetro, precisamos de um espaçamento mínimo de 2,3 micrômetros, né? Entre os guias. E está mais ou menos aqui, né? Essa é uma regra de design fundamental para projetar layouts de circuitos fotônicos. Agora vamos fazer a mesma análise de crosstalk para os guias do tipo strip, né, que são mais comuns para o roteamento. Então essa figura desse slide agora, ela mostra o mesmo tipo de gráfico, mas agora do guia strip. A conclusão é clara, né? O acoplamento entre os guias strip é mais fraco do que o do guia RIB para a mesma distância. Isso ocorre porque o modo óptico é mais confinado em um guia strip. A vantagem prática disso é enorme. Né? Para atingir o mesmo nível de isolamento lá de menos 50 dB sobre 1 centímetro, os guias strip precisam de espaçamento apenas agora de 1,6 micrômetro. É por essa razão que os guias strip são as escolhas perfeitas para o roteamento em circuitos fotônicos de alta densidade. Né? Eles permitem que os componentes sejam colocados muito mais próximos um dos outros, sem que um interfira no outro, levando a chips muito mais compactos. Quando roteamos guias de onda juntos em um chip, o crosstalk parasita pode ser um grande problema. Uma técnica poderosa para reduzir drasticamente esse acoplamento indesejado é o chamado acoplamento delta beta, né? A ideia é simples. Em vez de usar guias paralelos idênticos, nós os tornamos intencionalmente dissimilares, né? Por exemplo, com larguras diferentes. Isso cria um descasamento de fase entre eles, né? Seria o delta beta aí, diferente de zero, que quebra a condição para uma transferência de potência eficiente. A figura desse slide, ela ilustra o poder dessa técnica. Né? As linhas tracejadas
elas mostram o acoplamento forte e a transferência de potência quase total entre os guias idênticos. Já as linhas contínuas mostram o acoplamento entre os guias dissimilares, né? Um com 500 nanômetros e outro com 400 nanômetros. O resultado é impressionante, como vocês estão acompanhando aí no gráfico. A transferência de potência máxima é drasticamente reduzida para menos de 1%, né? Isso mostra, aqui embaixo, né? Isso demonstra que simplesmente alterar a largura de um dos guias é uma forma extremamente eficaz de suprimir o crosstalk. O comportamento do acoplamento delta-beta pode ser aproximado pela teoria de modos acoplados, né, que é o que a gente abrevia de CMT, que resulta justamente nessa equação que vocês estão vendo aí, a 4.15. Essa é a versão modificada da nossa equação de acoplamento original, que agora inclui um termo novo, né, que é o termo de descasamento de fase, que é o delta beta. A equação mostra que quanto maior o descasamento delta-beta em relação à força de acoplamento C, menor será a potência máxima transferida. No entanto, no texto da nossa bibliografia, ele alerta que para guias de alto contraste de índice, como os de silício, né, esse modelo simples pode não ser muito preciso. A figura que vocês estão vendo aqui nesse slide, ela compara os resultados da equação 4.15, que é essa que eu mostrei agora do modelo CMT, com um método mais rigoroso, né, que é a expansão dos modos próprios, tem a abreviação de ME. Vemos que o CMT superestima bastante o acoplamento, né, indicando que uma abordagem vetorial completa é necessária para obter os resultados precisos desse regime. Para visualizar melhor os níveis muito baixos de crosstalk que a técnica delta-beta nos permite alcançar, usamos um gráfico em escala logarítmica, que é o caso desses gráficos aqui que vocês estão vendo. Esse gráfico mostra o crosstalk parasita entre os mesmos guias dissimilares de 500 nanômetros e o outro, o de baixo aqui, de 400 nanômetros, né? A análise em escala logarítmica, né, em dB, revela o quão boa é a supressão. Aqui no item A, vamos olhar aqui o gráfico de cima primeiro, para um gap aí de 200 nanômetros, que é esse caso aí do item A, vemos o acoplamento máximo atinge um pico de apenas 0,03%, né, que corresponde ao isolamento de 35 dB. De menos 35 dB no caso, né? Se a gente aumentar o gap, a supressão melhora ainda mais. Aqui os 35 dB, né? Para um gap de 600 nanômetros, por exemplo, né, é possível prever um isolamento de crosstalk menor do que 50 dB. E isso quantifica a eficácia dessa técnica para um design de circuitos densos, né? Finalmente, podemos consolidar todo esse conhecimento em uma ferramenta de design prático. A figura desse slide é um mapa de design que nos mostra o pior caso de crosstalk parasita para uma vasta gama de geometrias. Nesse gráfico, esse contorno, né, o eixo X, é o gap entre os guias, né, claro. E o eixo Y é a largura do segundo guia, quando o primeiro guia está fixo em 500 nanômetros. A cor representa o nível de crosstalk em dB, né, que a gente pode acompanhar aqui na direita. Por exemplo, para garantir um isolamento melhor de menos 60 dB, que é essa região mais escura aqui, ó, ela pode ver imediatamente quais as combinações de gap e diferença de larguras de guia são necessárias. Por exemplo, como esperado, o pior crosstalk, né, as coisas mais quentes, ocorre quando os guias são de tamanho semelhante e estão muito próximos, né? Esses casos aqui. Esse tipo de gráfico é uma ferramenta extremamente útil para um design rápido e eficiente de layouts fotônicos complexos, né? Então chegamos ao fim dessa aula focado em aspectos
práticos e avançados dos acopladores direcionais. Primeiramente, analisamos em detalhe o comportamento do acoplador do tipo strip, validando seu comportamento com diferentes métodos de simulação e entendendo sua resposta em relação à geometria e ao comprimento de onda. Em seguida, quantificamos o crosstalk óptico, uma aplicação direta da teoria de acoplamento, e determinamos regras de design para o espaçamento mínimo entre os guias RIB e strip para garantir um bom isolamento dos sinais. Por fim, aprendemos como projetar sistemas com isolamento ainda maior utilizando a técnica de acoplamento delta-beta, que quebra a condição de casamento de fase para suprimir drasticamente o acoplamento indesejado. Com esse conhecimento, estamos muito bem equipados para projetar circuitos fotônicos complexos e de alta densidade, agora usando acopladores e guias de onda.